Olá, boa noite. Bem-vindos à atualidade no Girassol Jornal, que começa hoje com o retrato dos momentos que marcaram mais um feito histórico do Complexo Hospitalar Cardeal Dom Alexandre do Nascimento. Falamos do sucesso da operação que devolveu a vida normal a um recém-nascido de menos de 15 dias. Aliás, não é todos os dias que se opera o coração com sucesso, ainda mais quando se trata de uma criança. Veja a reportagem da Isabel Kiala. 24 horas depois da cirurgia, a pequena Kini apresenta um quadro clínico estável. A Kini foi submetida a uma cirurgia ao coração neste domingo, no Complexo Hospitalar Cardeal Dom Alexandre do Nascimento. Durante aproximadamente 3 horas de cirurgia, foi o tempo que a família esperou ansiosamente e com convicção para ter de volta a alegria da casa. Muito obrigada mesmo por salvar a vida da minha filha. Nós acreditamos num Deus e também acreditamos na eficiência, né, dos técnicos, porque na verdade ela só tem 11 dias de vida. Então é mesmo um trabalho muito bem feito que a equipa toda fez. Para a equipa médica, a cirurgia foi difícil devido ao tamanho da criança, o que tornou o procedimento complicado e sensível. O marco histórico realmente neste hospital é o primeiro neonato que operamos com 11 dias de vida. Algo muito estressante no momento, todo momento desde que começou, desde o planeamento da cirurgia, a localização do corpo estranho e o momento que decidiu-se não que é um caso realmente cirúrgico, entramos ao bloco e todo o estresse da cirurgia, desde a indução anestésica e agora, graças a Deus, a menina está acordada. A equipa liderada pelo médico Valdano Manuel, composta por 24 profissionais, esclareceu que a recém-nascida, com 4 quilos, chegou nesta unidade hospitalar proveniente de uma clínica privada, onde foi constatada a presença de um corpo estranho no seu organismo. É nesta sala onde estava a pequena Kimi após a cirurgia. Ela foi transferida hoje para outra unidade hospitalar, a Zacó de Menezes, onde será assistida por outra equipa médica. A Kini está muito bem, respondeu muito bem à intervenção cirúrgica. Do ponto de vista hemodinâmico, super estável, sem necessidade de drogas vasoativas. Na verdade, ela está sem drogas vasoativas desde as primeiras 3, 4 horas após a cirurgia, apenas com hidratação, e analgesia e também com antibióticos para a profilaxia da infecção. Tolerando bem a dieta, a cada 4 horas, recebendo aí as suas mamadas e também com um bom trânsito intestinal. Por essa razão, a Kimi já recebeu alta da nossa unidade hospitalar, transferida para uma unidade hospitalar pública, no caso o Hospital Zacó de Menezes, onde que é uma unidade especializada no cuidado do paciente neonatal, onde ela vai ficar mais alguns dias até a reavaliação médica e nós lá passaremos também para dar o nosso suporte aos colegas, sempre que possível, até a alta da pequena Kimi para casa. Pela relevância da operação, a ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, visitou neste domingo a pequena Kimi e aproveitou para felicitar a equipa destacada nesta cirurgia, com aplausos pela vitória. Momento emocionante e histórico. Outros destaques no Girassol Jornal, primeira edição da semana, 47 anos do Quilamba Quiache, celebrações e o que diz a população sobre a vida no município. E ainda, números da vacinação contra a poliomielite no último dia da jornada destinada a mais de 5 milhões de crianças. E a apresentação dos presumíveis autores de um dos crimes que mais chocou a sociedade aconteceu em Viana. Novos dados em entrevista exclusiva com o embaixador da China, que fala sobre a parceria com o gigante asiático. E Terminal Oceânico da Barra do Dande anota sobre as obras na avaliação feita hoje pelo Presidente da República. Contas do petróleo na nova semana de negociações. Brent voltou a abrir acima dos $90. A grandeza do investimento.
Infraestruturas que garantem a continuidade da vida. A nossa missão é receber os doentes e tratá-los conforme o que é cientificamente correto. Ainda temos muito para fazer, mas pensamos que estamos no bom caminho. Satisfação e exigência de quem espera por mais qualidade nos serviços. A questão da humanidade é um problema muito sério. Não prestam devida atenção aos pacientes. Ainda conseguimos ver a fraca não presença das unidades, quer primárias, secundárias e terciárias. Saúde, ganhos e desafios. Eu acho que o importante é encontrarmos a equação necessária que nos permitam consolidar os ganhos de tal forma que todo este investimento que está a ser feito seja aproveitado. Em série, brevemente no Girassol Jornal. Estamos a informar outra vez. Boa noite. Estão em curso as atividades alusivas aos 47 anos do município do Quilamba Quiaxi, zona de Luanda, batizada pelo fundador da nação. E que, apesar das conquistas, celebra com os desafios por superar em várias vertentes. Os munícipes apontam o que mais falta na zona para a vida normal. Apesar de alguns avanços, os munícipes do município do Quilamba Quiaxi afirmam que a região ainda carece de vários serviços sociais ligados à energia, água, saneamento básico, educação, saúde e as vias de acesso, numa altura em que o município completa 47 anos de existência. Outras preocupações, na verdade, são necessidades básicas. Por exemplo, água canalizada. Aqui temos, né? Mas algumas casas saem água, mas outras não. Esse ano, infelizmente, muitas crianças ficaram sem estudar devido ao aumento trágico das propinas. Não só para os estudantes do ensino primário, até para os universitários. A saúde está mesmo bastante precária aqui no nosso município. Há 6 centros profissionais aqui no município, mas não suficientes. Aqui na subzona 17, e nós estamos aqui para pegar essa obra, pegamos essa obra sem a ajuda de ninguém. Mas precisamos de mais reforço para poder meter uma boa passagem aqui, para os carros poderem circular daqui para lá. Hoje, os moradores na Sapu conseguem circular na via do tio Manuel devido à nova ponte, mas eles estão preocupados com a vala e a asfaltagem. A ponte está finalizada, mas bem não. A parte que nos preocupa é este lado ali. É um risco. Em cima do risco, esta ponte. Depois de vários meses de abandono, finalmente a obra nesta ponte que liga o bairro 15 e 17 aqui no distrito urbano do Golfo está concluída. E os moradores afirmam que tudo só aconteceu devido à pressão da rede Girassol, mas eles gostariam que asfaltassem também a via que liga o Golfo 2 ao mercado dos Correios no Avocumbe. Gostamos do trabalho que foi feito pela ponte. Graças à TV Girassol, que esteve aqui por 2 ou 3 vezes, bateu as portas até que conseguiram nos arranjar a ponte. Mas nós estamos aqui tristes porque as nossas ruas não estão asfaltadas, não estão lá muito boa. Endireitar também a vala, porque a vala, o lixo quando vier a chuva, não sei o que vai ser de nós. Penso que é uma valia. Agora vamos testar com a chuva, sim, porque aqui a pressão mesmo maior das chuvas. Vamos ver como que vai suportar essa ponte. E na deposição de coroa de flores no busto do padroeiro do Quilamba Quiaxi, Dr. Antônio Agostinho Neto, no dia 10 desse mês, na abertura oficial das festividades do município e das Jornadas do Herói Nacional, a administração avançou os novos desafios de acordo às necessidades dos munícipes. Os desafios continuam a ser aquilo que está concebido no nosso plano de governação, que essencialmente é o saneamento básico, a questão da vulnerabilidade social no nosso município, bem como a questão da iluminação pública e as vias de acesso. Para além das PHs, está incluído a limpeza permanente das mesmas valas. E nos próximos tempos poderemos resistir, bem como acompanhar estas tarefas a serem executadas. Localizado na província de Luanda, o município do Quilamba Quiaxi tem mais de 1 milhão de habitantes. E falamos de agropecuária a seguir e com bons exemplos que chegam da província de Malange. Exemplos que envolvem jovens que apostam na produção de cereais e na criação animal na localidade de Kizenga. Doroteia,
Catarina e Francisca partilham uma história em comum. As três destacaram-se durante a formação académica no Instituto Médio Agrário de Malange. Depois disso, foram selecionadas para integrar o projeto da Fazenda Lutete, que visa desenvolver a agricultura e pecuária na localidade da Kizenga, município de Kakuzo. Fizemos a formação em 2021 no Capanda, na Sodepac. No final de 2021 terminamos a formação, em 2022 começamos a fazer aula prática aqui no princípio e depois nos instalaram aqui. Primeiramente nos deram a moradia, nos deram 5 hectares de terra, como vê, essas terras que estão aqui são nossas, 5 hectares de terra, deram-nos 300 galinhas e deram-nos alguns valores também para nós começarmos o projeto. Normalmente nós não arrecadamos mensalmente, mas sim por produção. Primeiro produzimos, depois de 3 meses colhemos, vendemos e depois arrecadamos os lucros. Mais ou menos por hectare podemos ter por aí 2 milhões. Apostem na agricultura, que acreditem na agricultura, porque na realidade é rentável. Tal como eu tive de ter alguma esperança, tive de ser paciente. É isso que eu aconselho aos outros jovens como eu, que tenham paciência e que apostem na agricultura. O projeto é integrado maioritariamente por jovens mulheres. No domínio da pecuária, a juventude que olha para o campo como o caminho certo para o desenvolvimento e autossustentabilidade alimentar de Angola produz igualmente ovos, uma vez que cada um é detentor de pequenos galinheiros. Pelo número de galinhas que eu tenho, agora só tiro 30 dia. Eu tenho 83 galinhas. Tiro por dia um cartão de ovo. Posso tirar um cartão, 2, se produzir bem. 2 cartões. E também elas produzem mais com alimentação. O projeto começou em 2021. Foram selecionados cerca de 50 estudantes do Instituto Médio Agrário de Malange. Estes depois receberam formação em praticamente 1 ano. Receberam também insumos agrícolas, 5 hectares de terra e cerca de 30 galinhas cada para o começo da produção. Eles dizem que por cada safra podem render até cerca de 4 a 5 milhões de kwanzas. Este valor é dividido para a cooperativa e parte fica com cada um deles. Por cada safra, a depender muito da época, com uma boa irrigação, por hectare estamos aqui a falar em torno de 6 toneladas. A direção da Fazenda projetou uma colheita anual de mais de 20 mil toneladas de milho e 3 de feijão e de soja, uma meta não alcançada em 2022. Para este ano, as perspectivas são animadoras. Agora, na primeira época, nós vamos fazer 1.700 hectares de milho e 500 hectares de soja. E para a segunda época, vamos fazer aí 1.100 hectares de milho e 500 hectares de soja. São cerca de 50 jovens que viram no campo a oportunidade para o sustento das suas famílias. A agricultura dá certo, é um negócio que não fale. Só depende de ti e de Deus. A agricultura é o que alavanca o país, no momento, é o que alavanca o país e que deve ser muito bem apostada em função de também colocar alguma comida nas nossas mesas, né? Pois é, e mostramos agora como é sofrida a viagem feita por estrada de Malange a Luanda e vice-versa. Experimentamos o sacrifício que tem sido enfrentado diariamente pelos automobilistas nesta via e comprovamos porque é que muitos deles afirmam que não é fácil. Estrada 230. Viagem complicada para quem tem de percorrer quilómetros para chegar ao seu destino. No posto de controle de Nzenza do Itombe, os buracos começam a surgir. Em curvas e contracurvas, o trajeto fica mais difícil. No conhecido troço Maria Teresa, o sufoco dos automobilistas se agrava. Circular por aqui é um grande sacrifício por causa dos buracos que a gente tem, conduzir com muita precaução. Nós temos, os veículos têm molas, têm terminais que por intermédio desses buracos podem danificar muito rapidamente. Nós olhamos para esta via como uma via degradada mesmo. Não facilita para nada. As viagens aqui têm sido com muitas dificuldades. Este camionista explica que quando a via estava em condições, a viagem era mais curta, de apenas 3 horas. Mas com mau estado, o percurso pode ser feito num período de 5 a 6 horas de estrada. Principalmente do troço que liga Maria Catete a tudo Dalatando, a estrada não está lá tão boa. Tantos buracos, se vocês vejam,
muitos carros têm acidentado, digo assim, os colegas, né, por o motivo da qual são os buracos. Tem sempre aquela tendência, por vezes, tendência de esquivar o buraco, apanhar a faixa ao contrário e é que tem resultado sempre esse problema. Este outro condutor tem encontrado várias dificuldades, além dos danos avultados causados constantemente na sua viatura. Principalmente quando se avizinha a época chuvosa, os buracos ficam completamente cobertos de água e às vezes nem sequer percebemos que temos um buraco aí próximo e, consequentemente, isso danifica as nossas viaturas e outros danos mais, impossibilitando até a transportação dos bens que lá se encontram. Em função disso, tivemos que reduzir. Anteriormente, nós, talvez em 6 meses, faríamos a manutenção 2 ou 3 vezes, mas agora somos obrigados semanalmente a fazer a manutenção, senão terás que dormir no caminho. Os moradores da aldeia Camatondo, que fica junto à estrada, confirmam a frequência dos acidentes. Foi uma mãe que morreu aqui na curva. Foi esse ano mesmo. Foi um caminhonista que bateu, não seguimos e não conseguimos, ele foi embora. Levamos o corpo até para a morgue, então já não queremos continuar por isso aqui. Este homem foi uma das vítimas que por pouco não perdeu a vida. Vinha o outro a descair, não tinha como fazer uma outra ultrapassagem. Daí pronto, não tinha como. O direito meio para me encontrar onde eu estava. Quando eu tentei para me salvar, não tinha mais como, aí perdeu o braço. Pelo excesso das obstruções na via, o trabalho de tapa-buraco resta para as crianças, que a todo momento estão aí expostas ao perigo iminente. Terminal Oceânico da Barra do Dande. Nota de avaliação sobre as obras. Em destaque. E falamos agora da vacinação contra a poliomielite. Hoje foi o último dia da jornada destinada a crianças dos 0 aos 5 anos. A campanha teve lugar em todo o país com a meta de imunizar mais de 5 milhões de crianças a nível de Luanda. O balanço provisório das autoridades é satisfatório. Terminou hoje a campanha de vacinação contra pólio, que começou no dia 8 deste mês em todo o país. A vacinação administrada às crianças menores de 5 anos por meio de gotas orais surge para prevenir uma possível importação do poliovírus e outras variantes da doença que se registram no Malawi e Moçambique. Neste último dia, no município de Belas, por exemplo, a adesão foi maior se comparado aos dias anteriores. Somente hoje, há muitas crianças que nós já vacinamos, 472 crianças. E no município de Luanda, o número de crianças vacinadas satisfaz a Direção da Saúde. Nós estamos satisfeitos e antes de nós termos iniciado esse projeto de vacinação, iniciamos com um processo de mobilização que foi extenso, mas posso avançar que há distritos que dizem que sim, estão acima dos 90%. O distrito do Guaraculange já está bem avançado em relação, atingiu aquilo que já são as metas. Durante a campanha de vacinação que decorreu sob o lema porta a porta, casa a casa, verificou-se uma certa resistência por parte da população quanto à toma da vacina contra a pólio. Nas zonas cinzentas de Luanda, como é o caso do bairro Ruiz, onde eu trabalhei esses dias todos, no Quilambaquiache, naquela zona do Rasta, em Cacoaco, no Belo Monte, onde temos famílias que rejeitavam inicialmente a vacina. A estratégia para estas localidades foi identificar pessoas, coordenador, supervisor, vacinador, registrador e mobilizador que residam naquela localidade e que tenham domínio da língua materna. A responsável do programa alargado de vacinação em Luanda garantiu a continuidade da administração das vacinas nas unidades sanitárias públicas e privadas. Rotineiramente vacinamos nas unidades de saúde, sejam elas públicas ou privadas, que a vacina é gratuita, ela salva vidas e quando estamos em campanha ou na rotina, não deixar nenhuma criança para trás, porque a vacina é um direito que assiste a criança. Quando a criança é vacinada ou quando a criança cumpre o calendário vacinal antes de completar um ano, a probabilidade de melhorar a sua sobrevivência na terra é maior. Não negligenciemos, porque existe um país muito perto de Angola
que é a República Democrática do Congo, que tem um surto de grande magnitude de poliomielite selvagem. As autoridades sanitárias estabeleceram como meta a imunização de 5.431.232 crianças menores de 5 anos em todo o país ao longo dos dias de vacinação. E agora números sobre criminalidade em Luanda. O fim de semana foi de operações de combate para o Serviço de Investigação Criminal. Alguns desses resultados foram apresentados hoje e entre os detidos estão os presumíveis autores de um dos crimes de homicídio que mais chocou a sociedade em Luanda. Esta imagem representa a dor da perda de uma filha. O sentimento desta família é de tristeza e consternação. Agora, o que eles desejam é que se faça a justiça. Eu fiquei tão transtornado, nem consegui. Eu senti que se fosse um fogo, um batimento enorme no coração. Nesse momento, eu desejo justiça. A minha filha nunca teve nenhum problema. Eu estou a fazer investigação com a vizinha. O que é que se passa? Se era malandro, cometia alguém, mas as pessoas até atualmente não houve nenhum fator para chegar a ser morta dessa forma, barbaramente. Só quero justiça. E logo que eu desci da motorizada, logo eu escuto os choros no bairro. Ai, apareceu, tá ali ela. Eu falei, meu Deus, será que é mesmo a minha sobrinha? Falei, não, deixa, não sei se é mesmo ou não é. Logo vou no sítio onde todo mundo está aí lá a correr. Cheguei mesmo lá, estou a olhar assim no chão, é mesmo para a minha sobrinha. Foi por volta das 10 horas do dia 1 de setembro que o corpo da menina Sofia, de 15 anos, foi encontrado aqui, exatamente onde nos encontramos. Os moradores, com raiva do sucedido, demoliram a residência. A pessoa que controla essa obra se comunicou com o dono e disse que tem um grupo de jovens do bairro Boa Fé que estão a partir todas as obras por causa das ações que acontecem nas obras. Hoje aconteceu com ela, amanhã vai acontecer também com outra menina também daqui mesmo desse bairro aqui. Falando assim, nós temos, até por mim mesmo, eu tenho muito medo de viver mesmo aqui nesse local aqui, hein? Durante os dias que aconteceu o tipo desse gênero, mando as crianças, já não aceitam mais sair fora. Hein? Viver assim num sítio assim mesmo é muito complicado para nós. O fim da relação com o namorado de 17 anos está na base da morte da menina de 15 anos, como conta o namorado e suposto assassino. O Peteca é o homem que está de lado. No dia que nós matamos a menina, que eles mataram a menina, foi num dia de reconciliamento que eu estava até com ela. Eles apareceram no mesmo ambiente onde nós estivemos. Sim, é quando eles tentam ameaçar-me e a menina e é quando eles pegam, nos levam perto de uma obra, é quando acontece. Os factos aconteceram no passado dia 1 de setembro, no bairro da Boa Fé, município de Viana. O corpo da menina foi encontrado numa obra abandonada, com sinais de abuso sexual, segundo o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal de Luanda. Foi vítima então uma cidadã que em vida se chamou Sofia Henriques Miranda, menor de 16 anos de idade. Portanto, os factos narram que a vítima, enquanto em vida, teria terminado supostamente uma relação que tinha com o acusado. Os dois detidos foram encaminhados hoje à comarca de Luanda. Segunda parte do jornal, destaque para as obras do terminal oceânico da Barra do Dande, na província do Bengo, que estão em fase avançada de construção e mereceram a visita de constatação do Presidente da República, que na ocasião deixou garantias de que o empreendimento tem tudo para ser inaugurado no final do próximo ano. Localiza-se a 60 quilômetros de Luanda. O terminal oceânico da Barra do Dande foi construído numa área de 390 hectares na província do Bengo e nesta segunda-feira recebeu uma ilustre visita. O Presidente da República foi constatar de perto a execução das obras que nesta altura estão em 63% de execução física. João Lourenço visitou primeiro a zona onde estão instalados os 16 dos 29 tanques que numa primeira fase vão armazenar
580 mil metros cúbicos de derivados de petróleo. Esta importante infraestrutura vai contribuir, com certeza, para a exportação de derivados do petróleo. Portanto, a nossa política é exportar, de preferência, produtos refinados e não o petróleo em bruto. Portanto, e esta infraestrutura surge precisamente não apenas para assegurar, digamos, que não faltem produtos refinados para consumo interno, para consumo do país, como também para termos maior oferta de produtos refinados para exportação. Por isso é que eu, ao falar deste projeto, não deixo de falar da refinaria de Lubito, porque um produz e outro faz a estocagem. Refinaria de Lubito e outras refinarias de menor dimensão que o país, felizmente, acordou e está a construir. Do ponto de vista de exportação dos derivados para outros países, o ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás esclareceu que numa primeira fase a prioridade será abastecer o mercado nacional. Primeira fase, a nossa grande preocupação é resolver um aspecto que ainda nos aflige, que é da armazenagem flutuante de derivados de petróleo, o que é mais caro, exige mais aspectos de segurança e afeta também a nossa autonomia em derivados de petróleo para o país. Porque é incompreensível que um país como o nosso, que é o segundo maior produtor de petróleo a sul do Saara, portanto, depois da Nigéria, que tivesse apenas a velha refinaria de Luanda como única unidade de refinação. Portanto, em boa hora, tomamos a decisão de criar capacidade para refinar uma boa parte do crudo que nós exploramos. O último ponto da visita do Presidente da República foi neste lugar. Aqui estão instalados 2 berços para a atracação de navios. Aqui está instalado o quebra-mar, uma unidade de 1.700 metros que servirá para receber navios de grande porte que trarão para este terminal oceânico da Barra do Dande os derivados do petróleo, a gasolina, o gasóleo e o gás de cozinha. No final de 2024, o país poderá ganhar 2 importantes infraestruturas do setor petrolífero: o terminal oceânico da Barra do Dande e a refinaria de Cabinda. Portanto, vai surgir a refinaria de Cabinda, por coincidência, também no final do próximo ano. Portanto, mais ou menos na altura em que estivermos a inaugurar esta unidade aqui, estaremos a inaugurar a refinaria de Cabinda, creio que para dezembro do próximo ano. A refinaria do Soio, por razões de diversa ordem, não iniciou ainda os seus trabalhos de construção, mas a qualquer momento vão arrancar. Bom, e a refinaria do Lubito, que já retomamos, conforme disse, e caso não tenhamos constrangimentos de ordem orçamental, portanto, o que está por se fazer é algo que se faz em cerca de 3 anos. A construção do terminal oceânico da Barra do Dande mobilizou mão de obra maioritariamente jovem. São contados nas obras mais de 2.800 postos de trabalho. Jovens empenhados na edição do ambicioso projeto que vai permitir a redução de custos ao Estado, com armazenamento de cerca de 580 mil metros cúbicos de derivados de petróleo numa primeira fase. As primeiras obras iniciaram em 2012, mas por situações de ordem econômica da época, o projeto ficou paralisado. No dia 1 de dezembro de 2021, jovens angolanos formados em várias áreas do setor petrolífero retomaram a construção do terminal oceânico da Barra do Dande. A promoção da igualdade do género é um dos pontos que se destaca neste projeto. É um privilégio
fazer parte da equipa do projeto e o sentimento é patriótico por fazer parte da construção deste terminal oceânico de armazenamento terrestre de combustíveis. E na equipa do projeto nós mulheres representamos 40%. Então nunca me senti discriminada, muito pelo contrário, somos muito bem acolhidos e é o que é uma realidade não só no projeto como também na empresa. É sempre, na verdade, uma grande honra e uma grande responsabilidade fazer parte de um projeto que tem uma função muito importante no nosso país a nível estratégico. E sendo 90% do pessoal alocado ao projeto nacional, o projeto está muito preocupado com a questão do conteúdo local, não é? Tanto a nível de pessoal como a nível de contratação de empresas locais. Se nós olharmos para o quadro de pessoal, portanto, que nós estamos à volta de 2.847 pessoas a trabalhar no projeto, sendo 96% desse número de pessoas angolanos, é um orgulho, portanto, nós temos apenas 4% de expatriados a trabalhar no projeto. Este terminal já empregou um total de 2.753 angolanos e este número poderá crescer para 3.500 trabalhadores no próximo ano. Para a governadora do Bengo, esta obra vai contribuir para a redução do índice de desemprego na província. Estamos certos que, após a sua conclusão, este terminal dará uma nova imagem nesta localidade e, consequentemente, a promoção deste polo industrial, que se chama Zona Franca da Barra do Dande, vai proporcionar muitos postos de trabalho para a nossa juventude, que muito clama por uma oportunidade de emprego. O projeto tem várias unidades. A primeira fase nós vamos ter a capacidade não só de armazenar, mas também de receber e despachar produto. Ou seja, isso vai ser feito por via marítima. Nós temos uma unidade marítima que vai ter a capacidade de receber barcos até 150 mil DWTs, portanto todo o combustível que vier para aqui para o terminal será feito por via marítima e a partir daqui então, depois de armazenado, poderá ser escoado ou por caminhão para abastecer os vários pontos de armazenamento no interior do país, bombas de combustível, por exemplo, consumidores de grande consumo, ou por via marítima para outros terminais que temos aqui no nosso litoral que precisam de ser reabastecidos. São mais de 600 milhões de dólares investidos pela Sonangol. Aqui neste terminal também será construída uma fábrica de enchimento de gás de cozinha. Nesta primeira fase vamos usar apenas 190 e temos ainda 90 livres, não é? para outros projetos, onde vamos então integrar o projeto de hidrogênio verde e a fábrica de enchimento de botijas. Portanto, são projetos que vão utilizar parte do espaço que temos disponível. Temos também benefícios a nível logístico. A partir daqui, nós vamos ter uma ilha de enchimento de caminhões que vai poder carregar 18 caminhões em simultâneo. Portanto, vai facilitar imenso e acelerar todo o processo de distribuição do combustível a nível nacional. E agora, a parceria Angola e China, com dados de uma entrevista exclusiva cedida pelo embaixador do gigante asiático no nosso país, que resume os 40 anos da relação com Angola e defende que o mundo precisa de regras muito justas no jogo da economia. As relações bilaterais entre Angola e a China já levam 40 anos, com as trocas comerciais a capitalizarem um contacto direto entre o país africano e o gigante asiático nos últimos 13 anos. Numa entrevista exclusiva à Rede Girassol, o embaixador chinês em Angola garantiu o apoio permanente da China à economia angolana, com financiamento de infraestruturas, a fim de tornar-se cada vez menos dependente do petróleo. Nós podemos constatar o novo aeroporto internacional de Luanda, de Dr. Agostinho Neto, com financiamento da ICBC da China, está na fase de acabamento. Tudo indica até o final do ano vamos ter a conclusão das obras e ter a inauguração do novo aeroporto. E também as obras do novo centro hidroelétrico Kakuro-Capaça, as obras estão em bom andamento. Também uma grande obra que tem financiamento de instituições financeiras chinesas. Na província de Cabinda,
nós também temos o projeto de novo terminal do Porto de Caio. Gong Tao garantiu que Angola tem cumprido com os prazos do pagamento da dívida com o seu país, que é paga tanto em dinheiro quanto em barril de petróleo. A parte angolana sempre tem honrado os seus compromissos, não é? Ou seja, tem cumprido ativamente os seus acordos assinados com a parte chinesa e o serviço das dívidas está, na maioria dos anos, de situações normais. Só nos últimos 2, 3 anos que nós estamos uma moratória de serviço de dívida, mas agora está a ser normalizadas. Ou seja, poderá ser em petróleo ou poderá ser em dinheiro, desde que sejam acordados, não é, para as duas partes dos seus contratos das cooperações, de dar o financiamento, de dar os empréstimos e fazer o serviço de dívida. Segundo o embaixador chinês, o valor da dívida angolana com a China situa-se em mais de 19 mil milhões de dólares. O estoque de dívida de Angola com a China situava-se em 19,4 mil milhões de dólares em março do ano corrente, uma redução de quase 1,5 mil milhões de dólares em relação ao final do ano passado. Gong Tao defende ainda que o mundo precisa de regras mais justas que coloquem todos na mesma balança, a fim de dar possibilidade de desenvolver todos os países. O petróleo começou a semana com contas positivas. As negociações estão em alta nos principais mercados. Depois de uma subida de quase 1% na última semana, o barril de Brent, que é referência para Angola, voltou a abrir com um preço acima dos $90. O Brent no mercado de futuros de Londres continua em alta. Esta é a segunda semana consecutiva acima dos $90 norte-americanos. O anúncio de que a Arábia Saudita vai prolongar os cortes da produção até o final do ano impulsionou o preço do barril de petróleo Brent, que serve de referência às exportações angolanas para entrega em novembro. Os preços do petróleo continuam a ser impulsionados pelos fatores do lado da oferta. E o clima de investimento no setor de petróleos em Angola é considerado positivo e seguro, condição indispensável para a atração de investimentos. Eu acho que Angola tem que continuar no mesmo caminho, claro que sim, em tentar que a Sonangol consiga produzir mais petróleo, mas uma vez mais, a única maneira de conseguir isso é através de atração de investimento, continuar a explorar, continuar a perfurar, continuar as boas parcerias que existem, não unicamente com empresas do setor upstream, mas quase todas as maiores empresas do setor serviços, essas parcerias têm que continuar. E o clima de investimento na Angola, cada ano, está um bocadinho melhor. E acho que o governo, o Mirempet, o regulador, tem que continuar na mesma linha. Com o objetivo de criar oportunidades em matérias de exploração e atrair investimentos, Luanda será nos próximos dias a capital mundial do petróleo, com a realização da 4ª edição da Conferência Internacional e Exposição Angola Oil Gas 2023. É uma boa oportunidade de apresentar as dificuldades que tem o setor e também de estabelecer novas parcerias. Ou seja, não pode mudar inteiramente que se a produção está a descer. Essa é uma coisa que tem muitos fatores, é uma situação que está a ser abordada principalmente por atração de investimento. A 4ª edição da Conferência Internacional de Exposição Angola Oil e Gás é organizada pelo Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás e a Energy, Capital e Power. Situação no Marrocos. Atualizações em destaque. Bem, ataque no Sudão causa 46 mortos. Acompanhem o resumo da atualidade internacional com este e outros destaques desenvolvidos a seguir pela Edna Firmino. Edna, boa noite. Manuela Simeão, Ora, boa noite. Muito boa noite.
e assim que nos acompanha igualmente. Na sequência de ataques aéreos levados a cabo neste domingo na cidade de Khartoum, 46 pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas, segundo o Sindicato dos Médicos e Ativistas. Os ataques ocorreram no bairro Mei, na capital sudanesa. Os feridos foram levados para o hospital mais próximo. As forças de apoio rápido culparam o exército, que alegou que não tinha como alvo civis. Já a seguir, acompanha outros destaques internacionais. O primeiro-ministro do governo do Gabão afirmou neste domingo que um prazo de 2 anos é tempo razoável para a realização das eleições no país. Raymond Dong Sima, que fez esta afirmação em entrevista à France Presse, referia-se ao tempo dado pelos militares que assumiram poder depois do derrube do ex-presidente do Gabão, Ali Bongo Ondimba. Raymond Dong Sima foi nomeado pelo presidente do Gabão, Brice Oligui Nguema, para o cargo de primeiro-ministro. O político foi encarregue de criar condições para a realização das eleições que deverão devolver o poder aos civis. Cerca de 150 pessoas morreram na sequência das inundações que atingiram o leste da Líbia nos últimos dias, de acordo com a agência France Presse. As inundações resultam de chuvas torrenciais caídas na sequência da tempestade Daniel na zona da Derna, nas regiões de Jabal, Al-Marj, de acordo com o executivo de Benghazi. A Agência Internacional de Energia Atômica está a enfrentar dificuldades financeiras devido à falta de pagamentos das taxas pelos membros da instituição. A informação foi avançada pelo diretor-geral da instituição, que referiu que as dificuldades são tão sérias que os trabalhos podem parar em um mês. Rafael Grossi, que falava em Viena, capital da Áustria, depois de uma reunião do Conselho de Governadores, lembrou que o apoio verbal à agência precisa de ser seguido de atos, acrescentando que é hora de andar a pé. 2 novas vítimas dos ataques de 11 de setembro nos Estados Unidos foram identificadas hoje. Trata-se de um homem e uma mulher, cujas identidades permanecerão sob sigilo a pedido dos familiares. 22 anos depois de cerca de 3.000 pessoas terem morrido nos atentados perpetrados pela Al-Qaeda, ainda estão por identificar mais de 1.000 vítimas. No dia em que se assinalam 22 anos desde o ato, familiares e amigos lembraram dos seus entes queridos falecidos num dos piores ataques da história dos Estados Unidos da América. A 11 de setembro de 2001, quase 3.000 pessoas morreram nos ataques quando sequestradores da Al-Qaeda voaram aviões contra as torres do World Trade Center de Nova York e contra o Pentágono, enquanto um quarto avião caiu na Pensilvânia. A Al-Qaeda, na altura liderada por Osama Bin Laden, reivindicou o ataque e, de seguida, os Estados Unidos da América invadiram o Afeganistão à procura de Bin Laden. Da atualidade internacional é tudo. Nós voltamos amanhã com mais informações. Manuela e Simeão, boa noite. Continuação de um ótimo jornal. Boa noite, Edna. Até amanhã, Edna. No Marrocos cumprem-se os dias de luto decretados por conta do sismo que arrasou Marrakech. O saldo de mortos é até o momento contabilizado em mais de 2.000, em meio ao vulto de desnutrição. No último balanço sobre a situação em Marrocos, as autoridades indicam que estão confirmados mais de 2.300 mortos na sequência do sismo que assolou o país na passada sexta-feira. Marrocos decretou 3 dias de luto nacional. As autoridades não divulgaram estimativas sobre o número de pessoas ainda desaparecidas, mas temem que continue a aumentar. Ontem, uma nova réplica de magnitude de 4,5 foi sentida em Marrakech. Militares do Reino Unido, Espanha, Emirados Árabes e do Catar já estão no país com equipamentos avançados de buscas, como microcâmaras, para inspecionarem os escombros. A Espanha enviou 86 bombeiros e 8 cães para Marrocos, com o objetivo de ajudar na procura e no resgate de sobreviventes. Um dos principais fatores que dificultam as buscas, segundo relatam membros das equipas, é o tipo de construção de casas na região,
Muitas são feitas de barro, pedra e madeira bruta. O rei do país, Mohamed VI, ordenou o apoio imediato a todas as pessoas que se encontram sem abrigo e emitiu instruções para a formação imediata de uma comissão interministerial responsável pela elaboração de um plano de urgência de reabilitação e de ajuda à reconstrução dos edifícios destruídos das zonas sinistradas. Rastros da destruição causados pelo sismo no Marrocos. Manuela, na província da Lunda Sul foi apresentada ao MPLA a preocupação das famílias em relação à subida dos preços dos produtos da cesta básica. É verdade. E de igual modo, as dificuldades no acesso à habitação, um problema que afeta maioritariamente a juventude. A perda do poder de compra das famílias angolanas, que de um tempo a esta parte vem se agravando, está a deixar preocupada a população da Lunda Sul. A preocupação foi manifestada pelos militantes do MPLA em Saurimo, que por outro lado garantem trabalhar cada vez mais para a coesão dos membros a nível local. Teve a oportunidade de visitar várias infraestruturas, quer do partido, assim como sociais, e recebemos orientações precisas da camarada vice-presidente e, de facto, recomendou a união dos militantes. Nós falamos da centralidade da Lunda Sul, que nunca mais termina, e por outro lado também o número de apartamentos que foi dado à Lunda Sul é muito pouco, em função do número de jovens que temos. A Lunda Sul é o epicentro da região leste. As máquinas que possam vir na Lunda Sul venham máquinas de grande porte, porque nós temos uma cobertura vegetal muito densa. Em resposta a estas e outras preocupações, a vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, disse que medidas de mitigação estão a ser gizadas para dar solução aos problemas da população. Os militantes, com muita responsabilidade, com muito comprometimento, colocaram algumas questões que podem ajudar a encontrar soluções para algumas dificuldades que existem, problemas que têm a ver diretamente com o nosso partido, como o reforço da formação política dos nossos militantes. Estão a ser levadas a cabo medidas de mitigação no sentido de resolvermos a breve trecho esta questão, que é uma questão que preocupa a todos e que o MPLA tem estado também a acompanhar, e o Executivo tem estado também a empreender uma série de medidas no sentido de mitigar e que não haja tanto sofrimento no seio das famílias. Já na Lunda Norte, o último ponto de trabalho de Luísa Damião, logo após a sua chegada, a número 2 do MPLA manteve um encontro interativo com militantes e procedeu à entrega de insumos para a atividade agrícola, meios rolantes e ainda materiais hospitalares. Já temos um meio rolante para nos ajudar nas nossas fazendas, nós que temos, e também ajudar a nossa população que estão a andar a pear até aquela distância toda, conseguimos ajudar. Com esse gesto da vice-presidente, que nos deu a cesta básica e uma motorizada de 3 rodas, que vai nos facilitar trabalhar nas nossas comunidades. Aqui na Lunda Norte, um dos destaques da agenda de trabalho de Luísa Damião prende-se com a visita às obras de estancamento da ravina da centralidade do Dundo. E do MPLA chega-nos também uma nota de condolências, cujo teor passamos a seguir a reproduzir. Foi com profunda dor que o birro político do Comitê Central do MPLA tomou conhecimento da morte do rei Bumba Vula Dalamana, ocorrida no dia 8 de setembro por doença em sua residência oficial aos 101 anos. Pela infausta ocorrência, poucos dias depois do povo de Malães ter perdido um outro insigne filho da terra, o birro político endereça à família, em particular, e ao povo de Malães, no geral, profundos sentimentos de pesar. E destaca-se ainda na nota que o seu reinado, de cerca de 3 décadas, ficou marcado pela qualidade de ser aberto ao diálogo,
ao ponto de ter suprimido certos rituais tradicionais. A morte do soberano rei do Ndongo, descendente de Nzingambande, representa a perda de uma parte da memória coletiva, social e cultural de Angola, pelo que a sua memória deve ser eternizada nos relatos da angolanidade. Resignado, o birró político do Comitê Central do MPLA inclina-se perante a memória do malogrado, manifestando votos de eterno descanso. Distinção de jornalistas. Atenção agora para o Prémio SADEC, edição 2022. Foram hoje outorgados os vencedores nas distintas categorias, nomeadamente imprensa, televisão e rádio. Os vencedores, já anunciados durante a abertura da 43ª edição da Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da SADEC, receberam certificados de reconhecimento por colocarem o nome de Angola na primeira posição dentre os 16 países da região. A conquista dos primeiros lugares das categorias de imprensa, de rádio e de televisão não apenas enaltece o talento jornalístico do país, mas deve servir de mola impulsionadora para que os nossos profissionais se dediquem todos os dias para o engrandecimento do nosso jornalismo, informando e formando os nossos concidadãos rumo ao progresso social do nosso país. À medida que Angola avança no setor das telecomunicações, tecnologia de informação e comunicação social, é necessário que os jornalistas continuem a desempenhar o seu papel como guardiões da informação responsável, reportando os factos com precisão, ética e responsabilidade. Da imprensa foram destacados os trabalhos de Venceslau Mateus e Francisco Augusto. Da rádio, o trabalho do jornalista Luís Mamana. E da televisão, o trabalho do jornalista Ernesto Bartolomeu. Nós submetemos esse trabalho à fase nacional, ganhamos a fase nacional e foi submetido então à fase regional da SADEC, cujos resultados foram apresentados no dia 17 de agosto, quando a Cimeira da SADEC aqui em Luanda. Nós estamos na única cidade do país que é patrimônio cultural da humanidade e aí há muito conteúdo por se explorar. Há um campo aberto para a investigação no campo jornalístico. É isso que nos levou a pesquisar um pouco mais sobre Mbanza Congo, que é patrimônio cultural da humanidade, que orgulha os países da SADEC. De acordo com o regulamento, os temas das peças jornalísticas a serem apresentadas devem abordar sobre questões e atividades que promovam a integração regional da SADEC nos setores das infraestruturas, da economia, da agropecuária, da cultura, do turismo, do desporto, da política, entre outros. Para ser primeiro classificado tem que ser mesmo uma peça muito impactante a nível da região. Por isso é que os jornalistas devem ler o regulamento do Prémio SADEC também, que nós divulgamos nas nossas plataformas. De recordar que Angola conquistou os primeiros lugares da edição de 2022 nas categorias de rádio e de televisão e o segundo lugar na categoria de imprensa. Fechamos hoje com reflexões importantes em torno do Setembro Amarelo. O fim de semana foi marcado por atos de sensibilização contra o suicídio, testemunhados pela nossa equipa. O mal do século XXI é a depressão, segundo a Organização Mundial da Saúde. A doença também é uma das maiores responsáveis pelo número de tentativas de suicídio no mundo. Só em Angola, no ano passado, segundo dados do Serviço de Investigação Criminal, cerca de 2 pessoas por dia tiraram a própria vida. Será que o suicídio é um tema conhecido pela população? Essa marcha é a consciencialização daquilo que ultimamente tem ocorrido muito. As pessoas tiram-se a vida por coisas que podíamos evitar, né? Uma conversa. Então, eu tive alguém, quer dizer, não tirou a vida, né? Mas esteve em depressão durante muito tempo e era muito complicado para nós, porque não podíamos fazer por ela aquilo que nós queríamos, porque simplesmente a pessoa não abraçava, não é? A pessoa não encarava o nosso amor como uma coisa muito boa. A conscientização sobre o suicídio é um problema que só está a começar no continente africano. Isto é um problema de saúde pública que só no ano passado já fez mais de 700 vítimas registradas de suicídio aqui no nosso país.
Para ajudar na prevenção do problema, autoridades de saúde e organizações não governamentais promovem a prevenção do suicídio no mês que já é conhecido como Setembro Amarelo. É uma marcha benéfica, né? Não só para nós jovens que estamos aqui hoje, mas para todo mundo, para toda Angola. O principal desta causa é tentar demonstrar que as pessoas não estão sozinhas, tem pessoas que se preocupam para quem está com problemas de depressão, tem tendências de suicídio. O que eu aprendi é que tudo passa, nada é eterno e amanhã sempre é um dia diferente. Saúde mental é uma questão bastante preocupante, visto que nós, jovens, temos passado por este processo de depressão com muita frequência e normalmente há uma falta de informação, né, por parte dos jovens de como lidar com esta situação de depressão. Muita gente acha que é uma questão de vaidade, é uma questão de frescura, mas na verdade é uma doença de saúde de foro mental. Caminhadas como esta jogam luz ao tema que requer enfrentamento e, mais do que isso, prevenção. Significa um ponto de partida a essa questão que acaba por ser um problema de saúde pública. Nós estamos numa sociedade que tem estado a enfrentar diversas problemáticas e nós, enquanto profissionais da saúde mental, não podíamos deixar de dar esse ponto de partida. Mas mesmo essa questão de falar, e é por isso que é necessário a gente saber também com quem falar. Há pessoas que falam e se calhar não vão ter o acolhimento necessário, porque essa pessoa pode vir, por exemplo, com frases positivas, e em questões de saúde mental a gente não vai curar com frases positivas, a gente precisa de tratamento. Então procurar ajuda sim. Anualmente, mais de 700 mil pessoas do mundo cometem suicídio, segundo a Organização Mundial da Saúde. Um abraço fraternal, amor e carinho podem ser gestos para a prevenção ao suicídio. Conscientização sobre o suicídio a fechar esta edição de segunda-feira do Girassol Jornal. E por hoje é tudo. O Girassol Jornal volta amanhã à mesma hora. Assim, continuação de boa noite. Até amanhã. Boa noite, estamos juntos.